No capítulo 1 você vai aprender os conceitos iniciais e básicos do que são as opções binárias, tá bom? Então, as opções binárias são um instrumento de negociação que te oferece um retorno por uma previsão correta sobre a direção do preço de um ativo dentro de um período determinado. Então, recapitulando, as opções binárias, elas são um instrumento de negociação que você deve predizer qual será a direção do preço de um ativo para um determinado período. Tá bom? Esse é o conceito de opções binárias. Então, por uma previsão correta que você tenha, você pode ganhar um lucro, de até 100%, do seu investimento. Enquanto, se você analisar o gráfico e fizer uma previsão errada, você vai perder todo o seu investimento ou parte dele. Tá bom? Então, com as opções binárias, você consegue especular sobre o movimento do preço de ativos, como ações, pares de moedas, índices financeiros e commodities, tá? Que são as matérias-primas. Então, na parte teórica, vamos aprender o seguinte. Se você acreditar que o preço do ativo vai subir, então você vai ter que dar uma ordem de compra, tá? Ou um call, como a gente chama, tá bom? Então, você vai analisar o gráfico e se você identificar que ele entrou em um padrão, por exemplo, que o preço daquele momento em diante ele vai começar a subir, então você vai dar uma ordem de compra, tá? Se o preço do fechamento for maior do que o preço no momento da abertura da ordem, você vai receber o percentual pela sua predição, tá bom? Então, vamos aqui para a prática. Imagina o seguinte, você está analisando um gráfico qualquer, tá bom? Esse aqui é um ativo das opções binárias. E esse aqui é o layout inicial que a corretora IQ Option, que é a mais famosa e a principal corretora de opções binárias, te oferece, tá? Assim que você abrir uma conta. Então você tem uma conta de treinamento. Vamos supor que você identificou que o gráfico ele está em uma tendência. Só um exemplo. Então, a partir de determinado momento, você vai predizer a direção de um ativo. Então, vamos supor que eu vou fazer uma ordem de compra. Tá? Aqui ele está acima, mas também pode ser chamado de call. Então, o momento em que eu dei a ordem, que eu peguei essa entrada, foi aqui. Se o preço do ativo, no momento da expiração, que seria o momento de fechamento, que seria essa linha vermelha, se o preço terminar acima da minha ordem de compra, o preço de compra, então eu vou ter uma predição correta. Se o preço ele terminar abaixo da minha ordem de compra, então eu vou ter uma perda, porque a minha predição estava incorreta. Tudo bem? Vamos tentar passar aqui para a próxima. E se você acredita que o preço do ativo irá cair, então você vai ter que dar uma ordem de venda. Tá? Então você vai analisar o gráfico, se você determinar que daquele momento em diante o preço vai cair, então você vai pegar uma ordem de venda. Tá? Então, o mesmo ativo, o mesmo padrão, e você, a partir deste momento, você vai prever, que o gráfico, a partir daqui, o preço do ativo ele vai cair. Tá? Então, você vai dar uma ordem de venda, e se o preço terminar, se o preço de fechamento terminar abaixo do preço de abertura, que foi esse aqui, você vai ver o preço de abertura, o preço atual. Se ele terminar abaixo do meu preço de abertura, então você terá um lucro de 65%, que é o rendimento que a corretora está pagando nesse momento. Tá bom? Esse é o conceito básico de opções binárias. Tá bom? Então, se em ambos os casos, como eu acabei de te falar, o preço de fechamento for oposto ao da sua predição, você perderá o investimento. Então, aparentemente, a primeira ordem que a gente pegou deu um loss, tá? Porque o preço ele terminou acima da minha ordem de compra. E nesse caso aqui, o preço no final acabou caindo. Tá? Então a gente conseguiu ganhar 6,50 dólares, por causa que a ordem estava correta.
né? No final, ela acabou caindo e terminou abaixo do meu preço de abertura, tudo bem? Um outro conceito importante e que é muito bom deixar claro para quem está iniciando no mercado é se as opções binárias, né, elas são um investimento ou são um jogo de azar, né? Porque você escuta muitas pessoas, né, leigas e até mesmo profissionais da área que falam, né, que as opções binárias não são investimento sério, são jogos de azar, mas a partir desse capítulo, você vai tirar suas próprias conclusões, tá bom? Então, as opções binárias, elas são consideradas uma alternativa de investimento financeiro, tá bom? Com um propósito de lucros, obviamente, e muito semelhante a uma compra de ações, por exemplo, como uma esperança de valorização da companhia. Mas, por exemplo, uma ação, você sempre costuma comprar na baixa e vender na alta, né? Porque você nunca vai comprar uma ação esperando que ela se desvalorize. Tá? Então você vai comprar uma ação esperando que ela se valorize futuramente com prazo indeterminado, pode ser daqui a um dia, um mês, um ano, 10 anos, e você vai revender essa ação que você comprou. E essa diferença do quanto que você comprou contra o quanto que você vendeu será o seu lucro, tá bom? Então, muitos consideram as opções binárias como uma forma de jogo, pelo fato de haver um tempo determinado. Você determina qual tempo que você vai utilizar para uma expiração, vai selecionar o valor que você quer investir e daquele momento em diante é o que vai contar. Então, se você der uma ordem de compra e o preço terminar acima do momento da sua entrada, então você ganha. Se você der uma ordem de venda e o preço terminar abaixo do seu, né, o seu preço de fechamento terminar abaixo do momento da compra, né, da abertura da ordem, perdão, você também ganhará. Mas se o oposto acontecer, se você comprar e o preço cair, você perde. Se você vender e o preço subir, você também perde. Então, só existem duas possibilidades, tá? Que seria a vitória ou a perda. Então, por isso que muitos especialistas, né, entre aspas, acabam considerando as opções binárias como uma forma de jogo, porque você não tem como, de maneira eficiente, fazer um gerenciamento do seu investimento após a entrada. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma ordem de compra. É muito difícil você tentar gerenciar as suas perdas, tá? Porque se você entrou com $10 aqui no caso, lembrando que isso aqui é uma conta de treinamento, tá bom? Se você entrar com $10, se você tiver a predição correta, né, o preço ele terminar acima do momento da ordem, então você ganha 6,50. Mas se você resolver vender, né, você falou, eu quero cancelar essa ordem, não quero mais continuar com essa ordem aberta. Você vai perder um valor considerável do seu investimento, tá? Então aqui pelo menos 58%, tá? Do seu investimento que você perderia. Então não compensa você, por exemplo, fechar uma ordem com ela em andamento. Então só há duas possibilidades: ou você espera que a sua ordem seja vitoriosa, ou você espera que a sua ordem seja perdedora, tá? E se a sua ordem for perdedora, você perde o seu investimento. Se ela for vitoriosa, você vai ganhar uma porcentagem do que a corretora está te oferecendo. Tá? Então, infelizmente, muitos países, inclusive os principais países do mundo, como os Estados Unidos, Canadá, os países da Europa, eles proíbem as opções binárias. Tá bom? Então, as opções binárias são formas legais de operações somente em países de segundo e terceiro mundo. Tá bom? Justamente porque esses países proíbem as opções binárias. Tá? Mas, inclusive, eu coloco aqui no final do texto que as opções binárias ela não tem sua definição clara sobre jogo ou investimento. Tá bom? E por isso, depende da forma com que cada trader opera o seu capital. Então você deve tirar as suas próprias conclusões. Se você opera, por exemplo, probabilidade, né, que a gente verá nos próximos capítulos, você
acaba não analisando o mercado em si, o movimento dele, e somente, por exemplo, o padrão de vela. E, infelizmente, acaba realmente sendo um pouco mais de aposta do que de análise de mercado. Então, isso depende muito de como cada trader vai administrar o seu capital, definir as suas entradas, tá bom? Então, o primeiro conceito, o primeiro capítulo sobre opções binárias é basicamente isso.